Fala, Vitrais! Estamos começando um Vitral Podcast ao vivo. Dá um oi todo mundo aí, vira as câmeras aí pra mostrar a galera e dá um oi aí, por favor. E aí, gente? Estamos fazendo um podcast aqui ao vivo não porque está sendo gravado, né? Mas no sentido de ter gente participando. A gente sempre quis fazer isso, já participamos de alguns eventos, mas é o primeiro evento nosso, né? Vitral na cidade, você que não veio, perdeu tudo que a gente já teve aqui, mas os episódios vão estar disponíveis aí na palestra do Rodolfo, essa conversa, também o show, você vai ver aí disponível nas nossas plataformas também. E hoje a gente está conversando sobre o cristão e a cultura brasileira. A gente nem se apresentou, né? A gente sempre esquece. Sou o Madison Barreto. Bruno Santana, na voz. E a gente já tem conversado muito sobre esse tema ao longo de 1 ano e meio de Vitral, mas queríamos fazer uma imersão nesse tema, né? Trazendo alguns amigos, pessoas que vivem isso na pele, como a Marilou, a Roma, o West, o Geraldo e o Rodolfo, e tem produzido conteúdo, produzido livros sobre isso também, como o Rodolfo está aí. Enfim, dada essa abertura, queremos te convidar também a conhecer nossa comunidade, Vitralistas. Sempre aparece o QR Code aí na tela, você que está vendo pelo vídeo, e para vocês que estão aqui, tem os QR Codes aí nas paredes. Enfim, e a galera que está aqui vai poder enviar perguntas, então fica o convite para vocês que não estão aqui presencialmente, poder estar com a gente em próximos eventos para poder participar também e contribuir com perguntas. Como já falei com a galera que está aqui, enviem perguntas aí no WhatsApp e a gente vai jogar aqui para a mesa e poder enriquecer essa conversa. Bora lá para o papo. O Bruno vai abrir, mas também gostaria que cada um se apresentasse basicamente. Quem é você? O que você faz? E aí, mas já pode introduzir aquela perguntinha que a gente queria, né? Vai lá. Seguinte, pessoal, a gente está aqui falando sobre o cristão e a cultura brasileira, né? Como que a gente pode, deve lidar, como que a gente já lida, né, com essa cultura. E eu queria fazer uma pergunta do seguinte: como que vocês, na vida de vocês, veem essa cultura influenciando a fé de vocês? O que vocês veem que faz diferença o fato de vocês serem brasileiros? Não só na fé de vocês, mas na vida como um todo, né? O que você percebe assim, cara, a partir disso aqui eu percebi que eu sou brasileiro, isso foi importante para mim, ou isso foi uma dificuldade para mim, pra gente pensar na prática aí. E aí já, pra galera que tá em casa, né? Provavelmente todo mundo que tá aqui já sabe quem é vocês, porque já foram apresentados, mas pra galera que tá em casa, fala o seu nome aí, um pouco da sua atuação também. E é isso. Vou começar pela Marilou. Vamos lá, então. Então, sou Marilou, né? Estamos aí começando de uma maneira oficial a carreira na música, no samba. Mas o samba tá comigo desde muito novinha, assim, né? Eu sempre conto a famosa piada, né? Eu acho que é uma piadinha, que nas festas de infância, na minha família, a gente não escutava música infantil, a gente escutava Raça Negra, Zeca Pagodinho, Bezerra da Silva, essas coisas. Principalmente o Zeca, assim, eu lembro de ouvir muito. E meu pai tinha alguns CDs paralelos do Só Pra Contrariar Paralelos e dos pagodes 90 de modo Paralelos. geral. Porque, né, Hugo Pirata. por questões de Justo, não termos recursos financeiros para comprar o original, a gente acessava esse tipo de recurso. E, assim, lembro muito de ouvir essas músicas. Então, eu acredito que na formação mesmo, né, enquanto se vai crescendo e o que rodeia a gente, de alguma forma, vai moldando mesmo a gente, a música sempre esteve presente nesse lugar. Eu acho que o que me fez perceber essa conexão maior com o samba foi quando eu percebi que aquele paradoxo que eu tinha na cabeça de, poxa, posso ou não posso ouvir isso, vinha muito mais de fora do que eu aprendi com a fé, com a minha mãe, né? Minha mãe, ela é evangélica. Então, assim, pro meu pai não tinha um problema. Então, quando eu estava nos ambientes com ele, tava tranquilo, assim. Tava ouvindo as músicas, olhava, ele tava cantando as músicas. Então, assim, até então, tudo tranquilo. Mas quando isso estava presente junto a ela, por conta, né, do como ela recebeu a fé cristã, isso era estranho. Tipo, não pode cantar esse tipo de coisa. Isso aí, esse ambiente. Então, assim, eu convivi com essa tensão, mas virou essa chave para mim de olhar para o samba depois que eu entendi que essa tensão, ela não era minha. Eu não sentia esse desconforto, né? Aí que eu, enfim, fui olhando mais para mim, fui estando mais nos sambas daqui da cidade, percebendo, poxa,
eu gosto. Primeiro, eu gosto desse ambiente, né? E segundo, como que esse ambiente é rico, né? Como falar que isso é feio ou que isso é ruim, sendo que tem tanta beleza aqui, né? Tem tanta coisa rica, poética, nesse ambiente que foi dito que não era um ambiente legal. A gente sabe que tem ali os seus desafios, mas foi muito interessante perceber primeiro que essa tensão ela não era minha. E quando eu olhei mais para mim, eu pude me ver mais liberta, vamos dizer assim, para me conectar com o samba, que eu acho que é o elemento mais brasileiro que eu tenho assim na minha vida. É isso aí. West. Queria que você... eu vou recapitular aqui e acrescentar um ponto mais. Sobre a questão da cultura brasileira, né? Como que a cultura brasileira faz diferença ou não na sua vida? Como que é essa questão de ser brasileiro, de ser de Minas, né? Todas essas... e eu falei ser de Minas agora porque mesmo você vivendo essa cultura hip-hop já há muitos anos, né? Eu percebo que ao mesmo tempo você também, a Bárbara, né? Vocês valorizam muito essa questão do ser mineiro através da arte de vocês e tal, né? E essa questão de estar nesse lugar que vocês estão. Então, como é que isso sempre foi assim na sua cabeça? Isso foi sendo valorizado aos poucos? Como é que foi isso? Cara, eu acho que eu passo a reconhecer isso em um certo momento, mas desde criança eu sempre fui fascinado com o que só depois eu fui saber que era mineiridade, sabe? Tá. E aí, eu sempre curti muito móveis antigos, eletrodomésticos antigos, eu sempre me fascinei por essas coisas. E por volta dos 18, 19 anos, quando eu tive um contato mais profundo com a cultura hip hop, que eu fui ver uns boombox. Boombox são aqueles rádios quadradões, né? Que os caras nos filmes antigos aparecem com eles nos ombros. Eu me encantei demais com isso. E eu nem consigo pontuar um momento em que eu percebi isso. Parece que isso já, por ser algo muito identitário, né? Por ser criado dentro dessa brasilidade, da mineiridade, eu só fui percebendo o que era, mas isso já estava em mim desde sempre, assim. O apreço pelo cheiro do café torrado, todo aquele ritual na produção do café. Hoje eu sou da religião do café, né? Tem todo aquele ritual, aquela seita bem parafernália. Verdade, eu fui na casa desse rapaz, balança. Era tipo um experimento químico, né? Sobe um negócio, ele fala, não, porque sobe aqui no negócio assim. Quebra a crosta. E eu lá em casa, meus 3 corações, mó simples, naquele normal, né? O dele é um experimento. Um herege. Mas vamos lá. E aí, assim, com o passar do tempo eu fui, né, absorvendo e criando a minha identidade dentro da cultura hip hop, e depois eu vi essa necessidade. Tipo assim, eu conheci da raiz da cultura hip hop, que apesar de ser uma cultura mundial, ela tem uma raiz onde ela nasceu, e comecei a perceber esses paralelismos, talvez seria isso, quando eu vejo os MCs rimando de improviso e vejo um repentista fazendo um repente. Muda o estilo, muda uma raiz, mas tem algo muito igual ali. E vim percebendo, conhecendo a cultura, né, por parte de Marcelo D2, que fazia algo que nasceu lá no funk, no soul, e aí ele faz com o samba, o Rapadura que faz com o cordel e com o repentismo, e aí perceber que eu precisava, dentro da minha identidade ali, a partir do momento que eu conheci, né, a origem da cultura, agora me perceber um brasileiro, um mineiro, um cristão dentro dessa cultura também. O que eu posso fazer um bem bolado ali, um mix, né, dessas coisas e ver no que dá. Então, assim, eu não consigo pontuar, porque eu acho que isso vai salpicando muito na minha trajetória. O sarau que teve do Senavista e o devocionário lá da Esperança, que eu fui um dos ilustradores, o da Estação da Criação, saltou isso ainda mais, deu puxar mais a mineiridade, assim. Meu país, Minas Gerais, nessa pegada. Show. Roma. Como é que é a pergunta mesmo? Então, é legal, Roma, porque assim, eu ouvi algumas partes da sua história, né? Tive o prazer de ouvir algumas partes da sua história. E eu não sei se
se você sempre compôs samba, mas eu sei que você sempre compôs, porque tá pra base de quase 1000 músicas, já tá, o negócio já tá, né? Mas eu lembro que a senhora falou que teve um momento onde essa cultura não era muito bem vista, né? No ambiente, não precisa nem entrar em muitos detalhes assim, mas em um certo momento, isso teve que virar uma chave, né? A senhora fala assim, então eu posso cantar samba, né? Eu posso cantar samba, eu posso cantar samba, inclusive junto com os meus irmãos, né, e tal, coisas que eu ouvi a senhora falando algumas vezes. Como é que foi isso? Qual o momento que virou essa chave? Como é que foi esse processo? Eu falei com ele que meu negócio é cantar, não é falar. Eu tô aqui nervosa, você não tem nem ideia. Tá. Mas tudo bem. Eu cantei de criança, gente. Meu pai, né, falou que a minha voz era bonita, pronto. Aí eu falei, eu tinha que cantar para alegrar o papai, né? Então, acreditei. E sempre cantei. Meu pai cantava, meu pai era um artista. Ele compunha, ele cantava, ele tocava todo instrumento, autodidata, né? E eu acho que eu herdei isso dele. Contador de história, nossa casa ficava cheia, assim, à noite. Lá a gente falava terreiro, né? Era o quintal, punha os bancos mineiros, viu? Punha os bancos, acho que só você que é mineiro? Punha os bancos assim em volta, né? Então o pessoal vinha de longe, os vizinhos vinham para ouvir meu pai contar história. Então quando eu ouço alguma história da Disney aí e tal, meu pai já contou essas histórias, sabe? Mas aí eu me lembro que eu ainda era adolescente, ia morar próximo da casa de minha avó, e minha avó era cristã, era crente. E nós éramos católicos, né? Aí o que acontece? Eu via naqueles livrinhos da igreja que a vovó passava pra gente, tinha alguns poemas, eu via assim algumas rimas que meu pai gostava demais, né? E eu via assim, eu queria cantar aquilo, eu não sabia como fazer. Sabe, eu era muito zoada pelos meus irmãos, porque eu começava a inventar, começava a criar assim alguma melodia em cima daquilo. Eu queria cantar, tá aí, deve ser para cantar. E isso foi crescendo dentro de mim. Então eu compus muitas músicas antes do samba. Eu estava até comentando com alguém ainda há pouco que eu fico meio constrangida de falar que eu componho, que eu sou uma compositora. Eu sei que não é falta modéstia, não. Por que acontece? Tem gente que senta, que planeja, né, Mari? Eu não sei o caso da Mari, como é que é mesmo, como é que ela compõe, mas assim, as músicas vêm prontas. Na hora do sufoco, por exemplo, aquela que eu cantei... na hora do estresse, na hora da fornalha acesa. Aquela música que eu cantei. Isso, obrigada, meu filho. Eu dependo da tua graça, bem no momento de sufoco mesmo, gente. Tinha um compromisso, mas sabe que sempre assim, quando antecede um compromisso igual aqui agora, eu fico super nervosa, né? Eu nem sabia o que eu ia falar, eu só sabia que eu ia cantar. Aí o que acontece? E eu estava assim, debaixo do chuveiro, para ir nesse evento, mas ao mesmo tempo eu falei, eu vou ligar e não vou, não. Nossa, eu sentia... Aí, de repente, parece que Deus falou assim, você tem certeza que é isso mesmo? Já que você quer fazer minha vontade, é isso que você vai fazer? Aí eu falei, Senhor, eu dependo da tua graça. Quando eu dei conta, eu estava cantando a música. Então, assim, não é que eu compus, sabe? A música veio. Brincadeira, né? Então, é assim, gente. Mas as músicas já estava composta. Eu começo a cantar, é uma oração cantada. Mas antes, esse é um samba, né? Quando eu compus meu primeiro samba, foi no hospital, quando o Azaf nasceu, gente. Por isso que ele me acompanha esse violão hoje. Porque até então, havia aquele negócio, não, samba é coisa, não é de Deus, não. Eu já era cristã, mas peraí, como assim samba não é de Deus? E meu pai cantava, né, samba, cantava todo tipo de música, tocava também. E como assim? Como é que eu vou fazer? Samba não é de Deus? Tá bom, então deixa o samba pra lá. Aí, mas de repente, na noite que o Azaf nasceu, eu sonhei que eu estava cantando samba. Quando eu acordei, eu cantei aquela. É longa, é um sonho mesmo, que tem muito a ver. E eu cantava uma música que ninguém conhecia, mas de repente a igreja que estava nos montes esperando Jesus voltar, começou a descer e começou a cantar música. Eu cantava sem nunca ninguém ter ouvido. Eu falei, ó, quando eu acordei, eu falei, gente, isso é um samba. Nossa, o que é isso? Estou desviada. E de lá para cá vieram sambas. E assim, um atrás do outro. Falei, deixa, Senhor. O que eu entendi? Aquela barreira de que, não, o samba é do diabo. Tem muito a ver, né? Tem muito preconceito, né? Tem muito racismo disso aí.
Então, é como que demonizando tudo que não sabe, que veio da África. Então, o que acontece? Deus começou a ministrar meu coração. O diabo não cria nada. O que acontece é que a gente não tem coragem para assumir. Não, isso não veio do diabo. Sabe, eu sou filho de Deus. Deus que criou todas as coisas. Então, vamos resgatar? Sabe, vamos tirar da mão dele? É o inimigo, vamos tirar da mão dele. E então, eu dei espaço. Falei, eis-me aqui, meu Deus. E assim foram vindo os sambas. E eu fui identificando, cada música tem uma história, cada música é uma experiência. O conselho mesmo foi uma experiência muito interessante também. E eu louvo a Deus por isso, porque não foi uma escolha, não foi uma como é que fala? Nem mesmo entender, gente. Nem mesmo assim, com o entendimento que eu tenho hoje. No começo eu não tinha esse entendimento, sabe? Mas assim, eu entendi que estava vindo de Deus e deixei rolar. E graças a Deus... E tem acontecido. E essa semana eu estava fazendo recapitulando lá as músicas, caderno, e eu descobri que tem muito mais samba lá do que eu imagino. Porque as músicas, tinha um senhor amigo da gente, né? E ele, cristão, e ele falava, minha filha, isso é samba. Isso está na raiz, está no sangue. E o filho dele tocava, eu cantava, mas não era nesse estilo. Aí eu comecei... lá deitada, imaginando a percussão naquela música. Falei, é samba. Pronto, tem mais samba por aí, sabe? Então, hoje eu sinto uma alegria muito grande saber que eu posso louvar a Deus com samba, sabe? E que bom que Deus nos deu isso no Brasil, e a gente pode resgatar isso para a glória de Deus, sabe? Então, é uma alegria muito grande. Então, isso tem influenciado, e eu louvo a Deus de poder levar isso para outras pessoas também, que passa pela mesma situação que eu, né? Pessoas que depois que se converteram, falam, nossa, agora não dá. Conheci uma pessoa que tocava, inclusive, com a gente, ele tocava tantã, se converteu, e ele falou assim, quando ele viu a gente cantando, tocando, né? Samba, ele falou, nossa, carioca, nossa, que bom que eu posso tocar para Deus. Meu samba, eu posso usar meu instrumento para a glória de Deus. Ele ficou maravilhado. Aí veio tocar para a gente, sabe? E então isso é muito bom, é um resgate, né? Deus nos usa para resgatar isso para a glória de Deus. Forte de não entender, meu Deus. Mas, né? Nervosa, não sei o que, beleza, tá bom. Tá bom, beleza. Rodolfo, então, como o Madison falou aí, você já pensa essa questão de cultura aí há uns 50 anos, ele quebrou essas pernas, né? Ele entregando totalmente, falando que você está estudando isso tem séculos, mas... mas, Rodolfo, então, mas realmente você estuda isso tem um bom tempo aí, né? Como é que foi essa questão de repente, não sei se foi de repente, né? Mas chegar nesse recorte, né? De falar sobre a cultura brasileira. Então, eu acho que esse link aí, eu acho que se deu porque eu me converti logo que eu entrei na faculdade. E na faculdade fui fazer... Foi ao contrário. Foi. Você fez errado, então. Meu caminho foi outro. Eu sou uma antítese da estatística, né? O crente que virou evangélico na universidade. E eu fui fazer relações internacionais, cara. Eu sempre fui, e o motivo de eu fazer relações internacionais, sempre fui muito fascinado com diversidade cultural, essas questões. Então, assim, ali no curso, na PUC, eu recebia muito, né, de insight em antropologia, sociologia, autores que depois de anos eu fui retomar a partir de um olhar mais maduro da fé, mas eu tinha, desde o início da conversão, parece que assim, Deus colocava no meu coração uma vontade de contribuir com aquela conversa, sabe? De contribuir com essa proposta de ter uma leitura do Brasil. E quando eu comecei a ter contato com eu fui muito influenciado, né, pela tradição reformacional holandesa, e com o passar do tempo eu vi assim, uma possibilidade de aplicação de categorias de filosofia da história, de teoria social, que contribuiriam. Eu cheguei a essa conclusão, sabe? É engraçado, né? Porque o pessoal acusa muito, por exemplo, o Kuyper, que fundou essa tradição, né? Tem muita discussão sobre a relação dele com propostas racistas, né? Na África do Sul, né? Enfim, mas grande parte é mito. O Kuyper falou uma coisa ou outra que refletia o espírito racialista do seu tempo,
mas ele defendeu, assim, no contexto norte-americano, por exemplo, na África do Sul ele defendeu igrejas multirraciais, que era algo assim impensado, né, na época do apartheid, né, depois. Mas eu percebi que essa proposta de leitura da história a partir da fé, ela gerava uma capacidade maior de inclusão de nuances. Né? Então, assim, acho que isso está muito, tá muito incorporado na questão do livro, né, que é essa capacidade de perceber o seguinte, olha, quais são os pontos de partida, né, de cada teórico? O que eles deixam de fora por causa daquela ênfase? E isso foi me dando essa capacidade de fazer essa leitura. Eu falei, olha, gente, quem sabe agora não é... Aí eu e o Marcos Almeida, a gente fez o curso, né, Arte e Espiritualidade, e o último módulo era a gente começou com o Cristão e a Cultura, que é o geral, né? Cultura no sentido assim, ciência, tecnologia e arte. Aí o eixo central do curso é o Cristão e a Arte, e o último era o Cristão e a Cultura Brasileira. E a gente estava assim, muito ansioso para chegar a esse último, que seria um território de muita exploração, né? De pesquisa. Então, desde que a gente começou a pensar esse curso, eu já fui retomando, sabe? Todas aquelas sonhos antigos, aqueles autores que eu já tinha uma concepção. Fui tentando aprofundar, né, uma estrutura teórica que me ajudasse a pensar o Brasil, não somente, assim, enfim, em termos bíblicos, pensar a sociedade e cultura, acho que é muito pouco. Por que é muito pouco? Porque a questão é o que esses princípios bíblicos vão implicar em uma teoria que pode te dar um arcabouço para analisar certas situações que são complexas. Então, assim, eu acho que foi uma tentativa ousada, né? O pessoal fala assim, Rodolfo, o livro é ousado, né, cara? Você trazer uma proposta cristã de ler o Brasil, intérpretes, personagens, arte. Mas, de fato, assim, a gente ficou satisfeito no final, sabe? E como a Thomas Nelson encarou a possibilidade de tornar o curso em livro, aí a gente foi assim, um passo além, a gente deu uma ajustada nos referenciais, conseguimos a Thomas Nelson meio que uma bolsa, assim, porque eles iam transcrever o curso todo. Eu falei, gente, em vez de ter uma equipe de caras assim, doutores, para transcrever, me paga. E eu faço trabalho de 10 doutores, pode deixar. Vocês me pagam, eu transformo esse curso num livro, porque... Pega aqui quarta-feira, tá tranquilo. E é engraçado, cara, porque assim, a gente tinha até janeiro como meta. Aí estava em outubro, então eu tinha outubro, novembro, dezembro e janeiro. Né? E eu comecei em novembro. 3 meses. O livro só foi entregue no final de abril. Então, assim, foi um tempo a mais, tudo, mas assim, eu acho que assim, o Bruno, foi a consolidação de um processo que eu vejo assim, que Deus já colocou na minha vida desde que eu me converti. Né? A questão de relações internacionais, cultura brasileira, antropologia, sociologia. Falei, gente, vamos usar isso aqui para a glória de Deus, né? Tá na minha história, são oportunidades que Deus me deu. Então, assim, eu acho que chegou e é uma coisa que me gera alegria, sabe, no meu coração, de saber que, assim, puxa vida, um estudo que, à época, eu pensei até em abandonar a faculdade, que me converti no meio pentecostal, poucas pessoas sabem disso, né? Gente, eu queria ir embora pro céu, só me chamar de Rodolfo virou um ET, né? Fica lá só pedindo para Deus levar para casa. Me puxa. E que hoje, assim, graças a Deus, né, a gente pode contribuir com essa conversa, eu acho que é muito importante. Eu acho que, sim, tem muita coisa na igreja, muitos talentos, muita capacidade que pode aprofundar isso de formas amplas e múltiplas, mas a gente está participando disso, é uma coisa muito legal. Eu amo e é bom ver esse fruto, né? E só uma coisa que eu queria acrescentar, Rodolfo, que às vezes é muito legal você ter, alguém que já está falando dessa questão da cultura e etc., ter feito esse recorte, porque uma acusação que eu vejo, às vezes, contra a galera reformada, que quer falar de cultura, que quer falar do bom, do belo, etc., e às vezes eu acho que realmente tem um fundamento, que é assim, poxa, vamos enxergar mais a cultura? Aí é tipo assim, o que é o belo? Aí é a música clássica só, sabe? E aí quando vai chegar, a gente vai falar realmente do que é bom, do que é belo, etc., parece que a única coisa que é realmente bom é aquilo que vem de alguns lugares muito específicos, né? E a gente entra num outro tipo de dicotomia, parece, né? Que é tipo, a gente começa a rejeitar aquilo que a gente tem aqui, mas de forma, assim, bem velada, né? Assim, não, mas é porque, sei lá, tem que ver, não sei o quê. E porque eu vejo que tem uma hipervalorização quando a galera reformada às vezes vai falar disso, sabe? Então eu acho muito legal você ter trazido esse contexto de ter falado assim, olha, o que a gente tem aqui realmente, e olhar dessa forma honesta, sabe?
Que eu acho que é algo que falta, assim, que a gente vai falar geralmente cosmovisão e etc, essas coisas, é só... Eu acho que a tendência dessa instrumentalização, né, do próprio movimento de cosmovisão para essa coisa muito ideológica empobreceu muito a capacidade de aplicação, sabe? Eu costumo falar o seguinte, olha, gente, é muito fácil você fazer uma análise do mundo parada lá no seu quarto usando categorias, mas o que é interessante nisso é o seguinte, acrescenta na forma de você olhar a realidade, então vai para campo, né? Vai lá olhar a sua realidade, escrever sobre algo que ninguém nunca escreveu, né? O Brasil tem especificidades que ninguém está olhando e assim, ficar só reproduzindo o que autores de fora falam, eu acho que é insuficiente. Contribui, mas é insuficiente. Então, até na forma de conceber a arte, né? Eu mesmo tive uma ruptura assim dentro do movimento neocalvinista, né? O próprio Huckmacher tem a Calvin Sierveld como opção, né? Que é um erudito de arte também, que vai por outro caminho, que não coloca essa ideia de beleza simétrica como centro da arte. Eu acho que eu sou mais sierveldiano hoje do que huckmacheriano. Então, assim, eu acho que é uma jornada, né? A gente vai crescendo, mudando algumas opiniões, acrescentando outras, mas eu acho que esse norte, assim, teórico que a fé me deu, eu vejo como algo muito rico, assim, algo que eu celebro, agradeço a Deus, me deu paz intelectual, né? Porque o meio exige isso, você tem que ter mais ou menos arcabouços intelectuais a partir da fé para lidar com toda a complexidade e estar usando isso de alguma forma para abrir campos e pensar novas realidades. Eu acho que assim, é uma coisa que traz muita alegria. Eu já estou cheio de novos projetos assim, né? Vamos ver se Deus permite aí a gente realizar. Arte e espiritualidade. 4. Senhor Geraldo. Tudo bem, Geraldo? Geraldo Silva. Tudo bem? Geraldo, que é pastor da Caverna de Adulão. Quantas vezes você tem que explicar esse nome, geralmente, quando você... Não, que eu sou pastor da Caverna. A maioria das vezes, quando alguém pergunta o nome da minha igreja, eu falo Comunidade Evangélica. Sério. Sou pastor de uma comunidade. Tem 25 anos que eu tenho preguiça de ter que explicar. Nos primeiros anos era legal, né? Nos primeiros anos, a galera até repreendia. Tá amarrado em nome de Jesus. Uhum. Eu falava assim, irmã, o nome da minha igreja está na Bíblia, da sua não está não. Acabou a discussão, né? Então, mas aí tem que explicar e acaba sendo uma forma muito boa de evangelismo. Quando começa a compartilhar, Caverna, Davi, principalmente as pessoas que Davi lidera dentro da caverna. Todo homem amargurado de espírito, a depressão que a gente tem hoje, todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado. Então, Davi, são 400 homens dessa categoria que estão na caverna de Adulão, e depois eles serão a guarda de honra do rei Davi. A nossa comunidade surgiu, primeiro, deixa eu voltar lá. Isso, pode voltar, porque eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Tem roteiro na minha cabeça. Minha formação pessoal, presbiteriana, caverna. Me ajudem. A linha do tempo. Gente, eu sou muito privilegiado em termos de experiência brasileira, como o Rodolfo falou aqui pra gente antes. Porque eu venho de uma família numerosa, a minha mãe, com os irmãos, eram 7 irmãos. Só que só minha mãe morava em Belo Horizonte. Os outros moravam no interior. Mas a família do meu pai eram 15 irmãos, com meu pai. O mais velho já havia morrido, chamava Geraldo, inclusive. Morreu afogado, lá em Cuiabá. Ele foi fazer um trabalho, escreveu uma carta, colocou no correio, entrou no rio e morreu afogado. Quando a carta chegou em Belo Horizonte, ele já havia sido enterrado. E eu estou descobrindo agora cartas. Ele era muito poeta, ele escrevia. Eu falei, olha, que legal, minhas raízes. Mas aí eram 14 com meu pai, então eram 13 tios e uma pluralidade étnica. Então a gente tinha pardo, linguagens contemporâneas, Pardo, negro e branco, e índio, e mestiço, e cafuso, mameluco, tudo mais. E umbandistas, praticantes, pai de santo, católicos praticantes, kardecistas praticantes, e começaram a surgir os evangélicos. A turma começou a se converter. Então a gente cresceu nessa brasilidade. Então, na minha infância,
Eu lembro que a gente ia para casa do tio, o bandista, a gente não entendia nada, anos 70. E ele dava o passe na gente. Festa de São Cosme e Damião era o centro kardecista, onde a minha avó recebia espírito de São Cosme e Damião, de criança, e dava bala para todo mundo. E a minha questão religiosa e cultural ela é muito misturada, porque, como meu nome foi promessa para São Geraldo Magela, eu cresci nesse imaginário católico, e no imaginário católico a riqueza cultural católica. Então eu creio que o que marcou muito eu como cultura foi meus pais terem nos levado a Ouro Preto quando éramos crianças nos anos 70. Então eu fico pensando, né, de onde que vem tudo que eu gosto, que eu tento fazer, eu vejo que isso marcou muito, né? Então toda aquela riqueza barroca, o museu da praça, lá na Praça Tiradentes, Museu da Inconfidência, né? Era outra época, inclusive, gente, né? Depois os museus são muito adaptados. Eu me lembro que nos anos 70, as escadarias de pedra, você subia nas escadarias de pedra originais. Depois, eles fizeram uma metade de escada de madeira para não desgastar a escadaria de pedra. Então, eu lembro da gente criança pulando em cima das catacumbas dos Inconfidentes, né? E alguém gritando, menino, não pula aí não. Né? Então, brincadeira de criança, né? E, gente, a minha geração é de classe média, anos 70, nossa formação cultural foi a televisão. E eu falo isso, quando o Palavra Antiga foi gravar com a Som Livre, fizeram um evento lá no topo do mundo, e o Marquinhos pediu para eu falar alguma coisa. E uma coisa que eu fiquei muito feliz foi porque a nossa geração deve muito à gravadora Som Livre. Por quê? No que havia de televisão brasileira, havia o melhor da música brasileira. Então, trilha de novela, tinha Tom Jobim, né, tinha Alceu Valença, tinha Ivan Lins, tinha Gonzaguinha. Sítio do Pica-Pau Amarelo marcou inexoravelmente a nossa geração. A gente é fruto do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tinha Chico Buarque, né, tinha MPB4, O Homem Vem Aí, Passarinho, música do Tom Jobim, a música do Gilberto Gil, né? E é tão engraçado, gente. Anteontem eu fui com um amigo, o Fred Isaac. Fred Isaac é um palhaço. E aí, eu fui visitar um amigo dele que o câncer desceu para a perna esquerda, teve que amputar a perna esquerda. Então a gente foi visitá-lo e o Fred chegou antes de mim. E na hora que eu cheguei, o Fred estava brincando com um amigo dele, falando, você virou o Saci do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí na hora que eu cheguei, ele falou assim, olha, Visconde Sabugosa, porque eu estava com meu cabelo todo grande, eu cortei pro podcast. Aí eu balancei meu cabelo mais ainda, falei, não é Visconde, não é a Cuca. Aí, no quarto, gente, do hospital, eu comecei, cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega. Xamburim, xamburá! Ficamos dois palhaços lá, e o amigo dele, branquinho, né? Nem é negro, branquinho, lá entrou tudo, e o Fred falou, que eu sou? Eu falei assim, você parece que é como é que é o ai, deu branco, outro personagem do sítio. Mas, para você ver que isso está na nossa vida, né? Mas eu vou pular. Eu fiz catecismo, fiz tudo bonitinho, e com 15 anos eu me converti na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Então, eu fico 10 anos na primeira igreja, agradeço muito a Deus pela minha experiência protestante ter sido lá, por milhões de razões, né? E também por quesito cultural, porque... Gente, eu juro que eu baixei o volume aqui, perdão. É o Fred, deve ser o Fred. É uma doida da caverna. Pode atender aí, a galera conversar aí. Não, eu juro que baixei. O que foi bom da igreja presbiteriana? Não tinha tanta dificuldade com a cultura como as igrejas pentecostais. Então, por exemplo, todos os meninos estudavam conservatório de música, frequentavam a Palácio das Artes. Né? Então, eu não tive que romper isso. Né? Estudavam música, iam shows seculares. Só que, se esse era um lado bom, o lado de limite é que não tinha reconhecimento das culturas populares,
nem das culturas alternativas, e nem africanas e nem indígenas. E aí eu estava terminando o meu curso de Comunicação Social e Jornalismo na PUC. Na época, o TCC eram feitos em 3 últimos períodos, o 6º, 7º, 8º, em grupo. Tive problemas, que eu estava no último, né, no 8º período, sem grupo e sem projeto. Então, eu ia reprovar no meu projeto experimental. E estava desesperado, né, porque aí eu não ia poder formar. Gente, foi um caos. E porque eu fiquei sem grupo, foi uma injustiça. Eu fiquei... O primeiro período, eu tinha um grupo que era do estudar as crônicas do Nelson Rodrigues. Éramos eu mais um casal. Um menino e uma menina. Aí terminou o semestre, junho, falou assim, em julho nós vamos ler tudo do Nelson Rodrigues. E eu estava no processo depressivo. Passei julho lendo o Nelson Rodrigues e chorando. Foi. Gente, tem Anjo Negro, do Nelson Rodrigues. Eu li assim, Anjo Negro é um negro que se casa com uma loira. E ele tem tanta dificuldade com a raça que eles têm uma filhinha que nasceu. Ele tem tanta dificuldade que ele não quer que a filha saiba que ele é negro. Como que ele resolve isso? Ele vai até o berço e fura os 2 olhos dela. Né? Então, imagina a narrativa do Nelson Rodrigues, tá? Que, entre parênteses, se converteu a Jesus antes de morrer. Isso ninguém fala, né? Inclusive escreveu uma peça de teatro cristã. Mas então, gente, eu lia isso apavorado, chorando, e eu já colecionava revistas antigas. Eu peguei Revista Cruzeiro e Manchete, várias crônicas do Nelson Rodrigues. Fiz uma coleção imensa de crônicas, que era o nosso tema. Chegou agosto, primeira semana de aula, o casal falou assim, Geraldo, você está fora do grupo. Eu, uai, como assim? A gente se encontrou para estudar Nelson Rodrigues, você nem nos procurou, os 2 eram vizinhos, moravam na Serra. E aí, eu virei e falei assim, mas como? A gente combinou de se encontrar? Eu não liguei para vocês, nem vocês me ligaram. Aí eu abri o meu arquivo e mostrei, esfreguei na cara da sociedade, tudo. Olha aqui minhas crônicas do Nelson Rodrigues, olha aqui a capa da Veja quando ele morreu, mostrei meu arquivo todo. Eu li isso, li Anjo Negro, li Bonitinha Mas Ordinária, li 7 Gatinhos, aí falei tudo, né? Aí o menino viu que eles erraram. A menina ficou durona. E eu, idiota, orgulhoso, também não quis saber do grupo. Também não quis saber. Aí eu fiquei um semestre inteiro tentando que outro grupo me aceitasse. E era assim, vamos reunir o grupo na quinta. O grupo aceitou. Terça-feira vamos falar com a orientadora. A orientadora disse não. Aí eu tentei todos os grupos do jornalismo, todos das relações públicas, e fui à noite, tentei todos os grupos da publicidade. Terminou o semestre, fui tentar o último grupo, que eram umas meninas evangélicas, que é alguma coisa sobre Velho Testamento. Eu falei, aqui, eu sou crente, eu sou também conheço um pouco da Bíblia, pelo amor de Deus, me aceita. Geraldo, nós vamos reunir e tal. Gente, ela me deu notícia na escadaria. Geraldo, o grupo reuniu, não pode te aceitar, porque nosso trabalho está quase pronto. Eu comecei a chorar. Aí uma alma feliz falou assim, Geraldo, sabia que você tem direito de fazer o projeto sozinho? A faculdade não havia dado essa informação, porque o orientador ganha. Então, se for cada um tiver orientador, muito mais dinheiro para a faculdade pagar. Aí, acabou o semestre, eu invadi a reunião dos professores, contei a minha história, que eu não havia exposto os meninos do Nelson Rodrigues. Falei, eu que fiquei calado até agora, só que eu vou contar o que aconteceu. Né? Eu não sabia que estava subindo ao cadafalso. Eu tinha pegado essa frase de um filme alemão que eu tinha assistido no Humberto Mauro. Aí a diretora gostou, a professora gostou, e eu vi que ela riu assim. Eu não sabia que estava subindo ao cadafalso, mas eu quero o direito de fazer sozinho. Geraldo, fica lá fora no corredor que nós vamos decidir, igual aquele negócio do Papa. Gente, sozinho, tinha ninguém na faculdade, acabou o semestre. Eu fiquei no corredor desesperado, né? Nem sabia orar pentecostal direito, porque eu era presbiteriano. Aí me chamaram e falaram assim, nós vamos deixar você fazer sozinho, só que você vai ter que encontrar um tema muito interessante. Aí, gente, eu com depressão mesmo, né? Mal, final de ano,
E o que eu pensei? O que eu vou fazer que é do meu dia a dia? Igreja presbiteriana. Então eu vou falar da juventude presbiteriana. Gente, tinha motivação nenhuma. Aí, sério, gente, sacrifício. Aí eu escrevi o projeto, né? Não sei como é que é hoje, né? Manda um abraço O aqui pra século galera do XXI. MP aqui, Objetivo né? geral, objetivo, como é que é? Específico. Escrevi tudo, entreguei na sexta. No sábado, né? Eu estava tentando converter o Fred Isaac. Porque eu fazia teatro em Belo Horizonte, eu já era muito envolvido com a cultura, né? Envolvido com o mundo da moda, com o mundo do teatro. Eu vivi isso tudo, gente, era uma loucura. E eu cantava, tinha vezes que eu cantava, eu era da mocidade da igreja, eu cantava no culto, saía correndo, descia para apresentar no Teatro Centro de BH. Aí o diretor deixava eu chegar por último, porque sabia que eu tinha compromisso na igreja. Então eu vivi isso tudo e eu queria converter esse meu amigo, que era Fred, que era ator de teatro também. E não adiantava levar eles para o culto. O culto eles não quebrantavam. E era aniversário do pastor, a mocidade ia para casa do pastor. Falei, que bom, vou levar o Fred para casa do pastor. Aí falei, Fred, ensaio termina às 7 horas, deu o endereço. Deu 7 horas, galera entrou no carro, foi para casa do pastor, Fred não chegou. Sentei naquela pracinha ali, na Afonso Pena com Getúlio Vargas, em frente à igreja, esperando o Fred. Uma depressão profunda. E eu falando assim, Deus, última coisa que eu queria é para casa de pastor, mas eu vou por causa do Fred, eu quero que ele converta. E Fred não aparecia. E detalhe, eu era o único cabeludo na igreja. Na época eram 400 membros. Por quê? Meus primos da moda falavam assim, geral, se eu tivesse cabelo igual o seu, eu deixava crescer. Falaram tanto na minha cabeça que eu deixei crescer. E eu era o único cabeludo, então. Então, você vê como é que é a coisa, né, da cultura e de Deus. Eu, cabeludo, só cabelo, não tinha nada de rock. E a gente era muito, a roupa nossa era muito tradicional na igreja. Culto, domingo, então, a gente não ia de tênis, era sapato, era bem tradicional. Mas no sábado era um pouco mais leve. Mas aí eu tô lá na praça, cabelo grande, 2 meninas roqueiras, bangers, com todo o estereótipo do rock, pararam e falaram assim, você sabe onde fica o refúgio do rock? O refúgio do rock era na Savassi, na Levindo Lopes, em frente ao Savassi Cine Club, que tinha banda de white metal. Aí eu sabia, né? Mas nunca que pensei. Isso, white metal? É um fenômeno, amados, que deixa eu ver, deixa eu então pegar aqui uma coisa que eu trouxe para mostrar. É assim, ele trouxe evidências. Ah, não é verdade? Grandes revoluções acontecem em várias áreas, como o Rodolfo falou aqui. Vamos fazer o recorte rápido da música, né? A nossa igreja caverna, então, surgiu a igreja no final dos anos 90, tinha um monte de banda de rock pesado, de metal, thrash metal. E aí, um menino do thrash metal, o Leandro Bispo, uma vez falou assim, o governo não está apoiando o underground. Aí eu falei, gente, esse menino faz underground contra a cultura, mas ele não tem noção. Aí eu falei assim, nós vamos começar as palestras para os meninos do metal. O que é o underground? E daí que veio essa busca toda. Que eles odiavam a Jovem Guarda, o Roberto Carlos. Gente, o metal era muito radical e preconceituoso. Né? Era só, na época, anos 90, só 2 subcategorias do metal, thrash e death metal, que eles aceitavam. Outros estilos não aceitavam. E quando eu mergulhei no meio deles, né, aí eu conheci lá, fui fazer a minha monografia, foi meu tema, e eu... Aí você estava lá sentada, as meninas passaram... Isso, as meninas passaram pro refúgio, tinha essas bandas, né, que eram bandas cristãs. Aí você foi com elas, falou assim, não sei, mas vamos lá. Não, eu assinei, continua aqui, pega contorno, vira, assinei direitinho. Ah, você sabia o que era? Sabia, entendeu? Porque tinha o Tigrão. Tigrão, gente, pra ter ideia, depois... Tá. A gente congregou com a gente. Ele dormia num caixão de verdade, lá em Santa Inês. Que ele tinha sido black metal. Então, ele tinha convertido... Domingo, as células, tudo bíblico, era na casa do Tigrão. É bom, cada parede. O quarto dele era um caixão de verdade, que ele dormia, o Tigrão. Aí ele converteu. Eu não sei de onde que eu conheci o Tigrão, vivia me chamando para o refúgio. E eu nunca quis ir. Aí eu falei para as meninas,
Falei, e fiquei mais uma eternidade esperando o Fred, não sei quanto tempo, o Fred não chegou. E eu pensei assim, sabe de uma coisa? Não vou para casa do pastor. Eu vou para esse lugar. Gente, eu acho que eu fui arrebatado. Então, eu estava tão deprimido que quando eu cheguei, eu nem esperei o elevador chegar, quarto andar. Eu fui subindo a escada. E quando eu entrei, era uma cultura que poderia ter sido um choque. Que eu não conhecia nada de rock pesado, Sepultura agora fazendo 40 anos, né? Nunca tinha ido. Né? E era só metal pesado. A única luz era do projetor de slide, que é o pai do Data Show, em cima da bateria. E a galera mochando, né? E no movimento circular, batendo cabeça. E Deus foi tão generoso comigo que todo crente chocava, achava que era briga, violência. Deus foi tão generoso que me deu uma leitura antropológica, que eu pensei assim, uai, sou igual tribo indígena, dançando ao redor da fogueira. Eu pensei igual índio ao redor da fogueira. E foi lindo. Aí conheci o Diniz, do Avalanche, na semana seguinte o pastor Fábio. Foi minha segunda conversão. E foi minha cura da depressão. E eu cheguei na segunda, né, na PUC. Um momentinho, gente. Sofia. Agora é o Tigrão, tá ligado? Gente, eu juro que abaixei assim, gente. Alguém Deixa eu botar no silêncio. Desliga aqui pra mim. Desliga aí. Tigrão é chato demais. Aí eu cheguei na PUC e eu lembro que a professora, para ela aprovar minha pesquisa da Juventude Presbiteriana. E eu lembro a gente subindo a escada, meu projeto, Geraldo, seu projeto tá bom, mas eu vou ter que mudar. Eu falei, não, esquece que eu descobri uma coisa muito mais interessante. Aí sentei na máquina de escrever e bolei o projeto lá. Aí eu mergulhei, gente, que para mim foi a minha cura da depressão e pro projeto. E para mim foi um desafio, porque a sorte que eu tinha cabelo grande. Aí foi muito interessante. Rapidamente arranjei roupa preta. Gente, a galera era tão preconceituosa que eram dois grupos. O grupo da Savassi e a tribo da Praça da Estação. A tribo da Praça da Estação era black metal. E eles não conversavam com quem não tivesse cabelo grande. Podia ser black metal também, que apanhava. Eles batiam mesmo. Então, o cabelo grande abria várias portas. Todo mundo achou era o único lugar que eu era metal. E que eu era metal. Todo mundo achou que eu era metal. E eu pensei assim, se esse pessoal tão radicais, eu pensava, gente, se eles souberem que eu gosto de velha guarda, Nelson Gonçalves, eles vão me jogar nessa janela. Aí tinha o Juliano, que foi o único que eu falei, Juliano, estou fazendo o projeto e tal, e a orientadora falou assim, Geraldo, você tem que traduzir tudo, até a palavra rock. Pense que seu leitor é leigo. Imagina, o pessoal falando de death, de speed, de splatter, de grindcore, entendeu? De vários estilos, e conversando comigo normalmente, entendeu? Aí eu lembro que estava num show, tudo secular. Aí virou alguém no palco e falou assim, não vou repetir, ele falou tipo assim, PQP pro heavy metal. Falou uma palavra mais pesada, não vou repetir aqui agora, não. Aí eu virei pro Juliano, traz a pilastra ali, onde seria uma atriz. Falei assim, Juliano, pelo amor de Deus, isso aqui não é heavy metal? Como é que eu vou explicar isso na minha monografia, para minha orientadora? Entendendo alguma coisa. Isso, aí eu vou explicar, Geraldo. É porque essa galera aqui só curte thrash, só curte death. O que eles estão chamando de heavy metal é banda igual Guns N' Roses. Aí o Juliano, que sabia minha verdadeira identidade, mas aí virou igreja popular, né? Pro Leandro Bispo, e a gente começou a falar, esse pessoal não sabe. Eu falei, gente, vocês podem detestar o Roberto Carlos, mas vocês têm que respeitá-lo, porque ele que começou a tocar guitarra elétrica no Brasil. Se não fosse por eles, vocês não estariam fazendo metal hoje. Aí nós criamos uma escola criamos uma escola lá, me deu um branco no nome, para estudar esses assuntos contemporâneos. E aí que eu comecei a mergulhar profundo na história da contracultura e na história do metal, e indo lá para trás, e foi muito louco a minha conversão pessoal, gente. Que eu era do teatro, eu era do pessoal da moda, mas eu era muito careta ao mesmo tempo, né? Porque nunca fumei, nunca bebi, detestava maconha. Então, toda festa da faculdade que a gente ia, tinha maconha e Janis Joplin.
Então eu tinha ódio da Janis Joplin. Entendeu? Por causa da maconha. Não sei, gente, eu era louco mesmo, né? Tava no meio e preconceituoso. Por que eu tô citando? Aí eu fui ler tudo de rock pro meu TCC. Li a biografia da Janis Joplin. Li chorando. Gente, eu não sou chorão não, viu? Li chorando, gente, que eu descobri o quê? A Janis só queria ser amada. Ela era do lado do Pacífico, então é o lado mais atrasado, conservador dos Estados Unidos. A cidade em que ela vivia era segregada por um rio. Em uma margem moravam os negros, na outra margem os brancos. Ela era a única pessoa branca que atravessava o rio para frequentar as casas dos negros. E ela era uma menina certinha, ela cuidava da biblioteca e fizeram um concurso lá do homem mais feio da escola, votaram nela. E estava a foto dela pregada no corredor, o homem mais feio da escola. Então, ela, tudo marcando muito, né? Primeira vez que ela sai daquele interior e vai para São Francisco, ela volta e fala assim, descobri pessoas iguais a mim, que eram os beatniks, né? E o movimento hippie que estava nascendo. E aí ela se torna uma cantora famosa, a branca de alma negra, né? Porque ela canta com a emoção de uma negra do blue. E mesmo famosa, tudo que ela queria é ter um esposo, ter uma casa com quintal. Ela ficou noiva, voltou para a casa da mãe, largou a carreira. A mãe fez o vestido de noiva de crochê. Ela toda feliz, querendo casar de noiva. O cara abandonou ela, ela cai nas drogas mais uma vez. Aí eu lia chorando, pensando, Deus, será que alguém chegou na Janis com o evangelho? Né? E igreja e cidade toda protestante. Né? E uma coisa que veio para mim, eu não posso voltar atrás e chegar na Janis, mas eu posso alcançar as Janis da minha geração. Então, meu olhar foi totalmente mudando para o underground, para a loucura, foi mudando total. Né? E aí, a gente fazendo a pesquisa, né? Eu cheguei lá no Luiz de Carvalho, falei, ó, esse tiozinho aqui, com esse terno, ele é underground, ele é contra a cultura, ele ajudou a gente a pegar o tema, né? Nós, como cristãos protestantes contemporâneos, poder abraçar a cultura brasileira, as culturas marginalizadas, as culturas populares, as culturas africanas. Esse cara faz parte dessa história. Por quê? Ele foi o primeiro evangélico a colocar violão na igreja, 1958. Até 58, o violão era um instrumento do diabo nas nossas igrejas. Então, ele é contracultural e ele é o primeiro a gravar disco. Né? Primeiro, antes dele só grupos de coral tinham gravado. Então a gente vai ter uma história na música de pessoas que conseguem quebrar um padrão dominante até a gente chegar no final dos anos 60, início dos anos 70, né? Uma grande avivamento chamado Revolução de Jesus. Para aquela câmera lá também. Boa. Isso aqui, gente, é a capa da Time de 1971, né? Saiu no filme recente, é baseado nesse livro aqui, The Jesus Revolution. Muito legal, com o cara do The Chosen. Isso, o cara do The Chosen. Com então, Jesus do The Chosen. Essa revista que aparece... Vou dar spoiler. Final do filme aparece essa revista original que nosso acervo tem. E aí, gente, isso aqui vai ser um divisor de águas, né? E é interessante porque esse fenômeno acontece no mundo inteiro simultaneamente. Poderia falar assim, Geraldo, mais uma influência americana, né? Estou pegando o rock, que é uma influência americana, mas como que esse movimento aqui não se restringe a uma influência americana? Tá? Estou pegando uma influência boa, não estou fazendo crítica, não. Porque ele acontece simultaneamente, né? Surgem filmes, Jesus Hippie, Gospel, né? Ele vai acontecer também no Brasil. Aqui é a capa do Pasquim, que é um jornal contracultural secular, que também está falando da Revolução de Jesus. E ninguém tinha contato com ninguém, gente. Não tinha e-mail, não tinha nada disso. Então, quem estava no Brasil não sabia o que estava acontecendo na Europa nem nos Estados Unidos. Então, foi por isso que eu chamo de um verdadeiro fenômeno de avivamento, que acontece no mundo inteiro. Isso aqui é importante por quê? Porque essa galera que recebe Jesus, eles largam o sexo livre, filosofias orientais e drogas, mas não larga a cultura, a exuberância da cultura. Né? A música, o rock, o cabelo grande, a mistura racial, né? Toda cultura hippie tem branco, negro e oriental. Né? E isso vai influenciar muito. Né?
E aqui a gente tem o Vencedores por Cristo, que é um grupo, né, que é formado pelo Jaime Camp, que é um norte-americano. Ele é muito canção popular norte-americana, tudo em português, evidentemente, mas tem uma contribuição muito rica, né? Só essa capa aqui, gente, é de 71, é revolucionário uma capa dessa no mundo musical evangélico brasileiro. Tá tudo a ver com a guerra que, né, que ainda acontecia no Vietnã, o lema, né? E pegando o lema hippie contra a guerra, faça amor, não faça guerra, né? Então os vencedores, inclusive foram proibidos de tocar na igreja uma época, né? Eram proibidos de cantar. E no meio dos anos 70, eles já dão uma contribuição de resgate de cultura brasileira com o baião, um pouco discreto, que é a música Pescador, né? Você conhece? Acho que sim. De Vento em Popa? Isso. Meu Jesus pescador. Como é que é? Não, então a melodia é mais ou menos. Vou cantar, não para não espantar. E no Rio de Janeiro, a comunidade S8, ela mistura o canto clássico com rock progressivo, né? E olha que linda a capa, totalmente hippie, né? Então a gente vai vendo as gerações de jovens, todos eles, gente, eles sofrem muito estranhamento da igreja. Todos eles, acontecia isso, o pastor ligava, se tem um grupo de louvor, pode tocar na minha igreja, né? Não tinha um site para ver, para conhecer. Chegava lá, começava a tocar, eles eram expulsos, né? Eles eram expulsos, porque era uma música que era considerada não cristã, né? E aí, o que a gente tem de brasilidade? Principalmente o Rebanhão, no início dos anos 80. Que aí o Rebanhão grava um baião explícito, né? Desse disco aqui. O nome da Minha música é vida baião, né? que era muito louca, louca, só faltou correr atrás de avião, mas Jesus entrou no meu deserto, e mudou meu coração. Tanana. Gente, uma música, um baião simples, né? Mas eles eram expulsos de igrejas por causa desta música. Inclusive, né, essa capa é uma capa polêmica, inclusive. Vocês veem essa parte na diagonal, assim, né? O Janires tá usando uma camisa aqui, né? Que era uma camisa aberta, aqui, ó, vocês verem, tá vendo? Uma camisa social aberta e foi censurado aqui, ó. Misericórdia. Censurado. Camisa aberta. E eles fizeram essa outra versão aí da capa pra ser mais evangélico, né? Mas é muito legal, gente, também, porque a gente vê hoje uma militância, e eu sou envolvido com um monte de militância, a gente vê uma militância muito radical, e eu vou dizer muito burra, porque esse pessoal aqui, por exemplo, né, eles estavam fazendo algo novo, estavam quebrando paradigmas, mas eles eram maduros, né? O que o Paulinho Marota, que é um deles, tá aqui, esse aqui do meio, né? Esse aqui do meio. O que ele me falou? Falou, Geraldo, o que a gente decidiu? Quando a gente viu que a igreja escandalizava, a gente fez um repertório B. Então, a gente ensaiava o repertório A e o repertório B. Quando a gente chegava na igreja e via que eles não iam dar conta do repertório A gente falava assim, B. A gente tocava o B. Então, é muito bonito que as outras gerações da contracultura, do underground, quebraram paradigmas, fizeram esforço para dialogar, né? Para poder fazê-los entender por que isso aqui não é do capeta, por que isso aqui é de Deus, né? E não simplesmente rompendo tudo, chamando a galera de preconceituosa e etc e tal, né? E daí, gente, eu vejo que isso abre, né, pro rock and roll daqui, do Cates Barneia, que é muito legal. Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã, né? Toda a turma do Janires. E vou encerrar essa mostra aqui com a galera do White Metal. Esse é um vinil que saiu com 10 bandas brasileiras aqui de White Metal nos anos 90, né? Então, isso aqui eu vejo como que o rock, a música, como que eles ajudam a igreja a quebrar muitos paradigmas e preconceitos. Eu não pesquisei profundamente sobre isso, mas por tudo que eu já li, né, que eu creio que a gente hoje pode fazer outros estilos, samba, funk, rap,
tudo vem nesse bojo aqui. Né? Eu acho que é muito legal porque alguém vem, talvez numa cultura específica, mas aquilo ressoa positivo para abrir portas para outras culturas. Então, assim, eu sou pastor da Caverna de Adulão, sou formado em jornalismo e me envolvi muito com jornalismo cultural. Depois eu passei a viajar muito em missões com a Jocum, então deixei o jornalismo em segundo plano. E sou muito envolvido com cultura, sou muito envolvido com o chamado underground. Hoje é principalmente a turma do hardcore, né, que é principalmente. E estou muito envolvido com isso e a gente procura fazer essa ponte com os nossos projetos sociais da igreja. Né? Vou encerrar minha fala. Falei demais, perdoa, viu? Imagina! Uma grande alegria, gente. A gente tem um projeto que é com crianças do Morro das Pedras e todo final de ano tem uma apresentação cultural, né? E eu não estou participando direto lá. Então, uma das apresentações, uma das professoras de artes pediu para as crianças contar a história do Morro das Pedras. Então levaram os anciãos do Morro das Pedras, foram lá contar a história, que a gente não sabia, os velhinhos, né? E falaram que tem esse nome porque foram as pedras que construíram o centro de Belo Horizonte. A comissão construtora, havia uma linha de trem que ia do centro até o Morro das Pedras pegar pedra para construir o centro. Então, os empregados acabaram se estabelecendo lá. E foi lindo, porque os anciãos contando a história, e depois as crianças todas cantaram, igual eu vi vocês cantando aqui hoje, cantando lata d'água na cabeça, porque a velhinha lá falou, né, ali na Barão Homem de Melo, havia um rio, ainda o rio, né? Então, que elas desciam o morro e pegavam a água no rio e subiam o morro com a lata na cabeça. E as crianças cantavam, lata d'água na cabeça, sobe o morro e não se cansa. Aí eu fiquei assim, eu falei, Deus, que alegria, né? Eu louvei a Deus. Eu falei assim, as crianças daqui da comunidade, que é muita exclusão, cantando cancioneiro popular brasileiro, que antes essas crianças não teriam acesso. Né? Então, sim, é uma alegria muito grande. E a gente vê que a cultura é grande poder de transformação social. Né? Ah, sim, por que eu estou com essa camiseta aqui? É do Eco, que é um dos grafiteiros mais celebrados do Brasil, ele é do Rio de Janeiro. Você vai no Rio de Janeiro, os prédios todos estão com obra do Eco. Ele expõe em galerias na França. E o Eco, ele já era pichador e grafite, converteu, virou crente. Na sua primeira experiência, falaram que isso não era de Deus. Aí ele largou a arte dele. Aí ele foi para a comunidade S8. Na comunidade S8, que era exuberância cultural, ele foi incentivado a resgatar a arte dele. Né? E hoje se tornou um artista celebrado no Brasil todo. Por isso que eu estou com essa camisa aqui, que é uma arte do Eco, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, tá? O figurino é por acaso. Legal, Geraldo. Então, galera, vamos para umas perguntas que vocês mandaram no grupo. Queria destacar uma pergunta aqui, mas então, vocês podem continuar mandando perguntas lá. Tem alguns que estão aqui na mesa que estão no grupo também, e a gente pode expandir essa conversa nos próximos dias também. Não precisa acabar só aqui, né? A gente pode ouvir as impressões de vocês também, as opiniões. E quem está assistindo a gente aí pelo YouTube, Spotify, podem comentar aí também, a gente expandir essa conversa pelos comentários. Mas também, se você está vendo a gente e quer participar desse grupo e participar um pouco dessas conversas, manda mensagem no direct do Vitral aí para que a gente te coloque nesse grupo também, beleza? Mas aí, eu vou jogar uma pergunta aqui para a roda, para todos vocês. Pergunta da Alexandra, e ela diz assim, 2 perguntas em uma. Hein? O cristão, principalmente dentro das igrejas tradicionais de BH, ainda tem grande dificuldade em se ver como artista. Como efetivamente mudar esse cenário? Vivemos uma polarização que influencia de forma negativa o papel cristão no secular e dentro da cultura. Somos tidos como demônios. Estaríamos dispostos a nos apresentarmos com nossa arte validando a cultura do céu? Deu para pegar a pergunta aí dela? E eu até queria assim, jogar
pro West, Mari e Roma começarem respondendo isso, como artistas que são. Quem quer começar aí? Vai lá, Mari. Para a primeira pergunta, enfim, gente, eu vou levantar aqui a bandeirinha, cena à vista. Eu acho que o que fez muita diferença para conseguir me localizar nesse lugar de artista, né, era olhar para outras pessoas que se entendiam dessa mesma maneira. Porque às vezes dentro da sua cabeça, eu pelo menos pensava, não, eu tô viajando, né, ou então tô exagerando, mas aí você conversa com um, com o outro e a coisa tá alinhada, assim, sabe? Então quando você olha para outras pessoas que estão no mesmo lugar, percebendo os mesmos dilemas e você se alinha com elas, de alguma maneira, isso ajuda. Pelo menos me ajudou muito. Porque o termo artista pode ser até usado como crítica, né, no meio da igreja. Assim, sim, tipo, você tá muito estrelinha, artista, né? hein? A gente fica eu tô brincando. mesmo, eu sou artista. Sim, fico Gosto da hora. brincando. Quando a gente começa a circular mais nos eventos, né, o Bruno brinca, ih, tá estrelinha. Eu falei, tô artista, é isso mesmo. Porque foi colocado num lugar de vaidade, né? Que não artista, necessariamente é artista ou adorador? O que que você é, na verdade? E assim, atrelou um termo ao outro, né? De uma forma que acaba reduzindo, diminuindo. E o que me ajudou a separar um pouquinho mais foi realmente me conectar com outras pessoas que também são artistas e estavam assumindo mais esse lugar. Cena Vista, Babi, West, a gente sempre conversa sobre. E vê que também, poxa, eles estão fazendo arte também, são artistas também, então vambora. Então também não tô viajando tanto, né? Isso ajudou muito. E a segunda pergunta, eu tinha pensado um trem. Ai, gente, tinha pensado um trenzinho. Só repete o finalzinho da segunda, só para ver se... Estaríamos dispostos a nos apresentarmos com nossa arte, validando a cultura do céu. Peraí. Cara, eu tinha pensado num negócio real. A gente vive uma polarização que influencia de forma negativa o papel do cristão no secular e dentro da cultura. Somos tidos como demônios. Estaríamos dispostos a nos apresentarmos com nossa arte, validando a cultura do céu? Ah, tá. Foi esse lance do polarizar que me deu o gatilho aqui de lembrar. Porque é isso, né? Eu tenho um pouco a sensação de que quando o artista cristão ele tá no meio secular, ele fica meio desamparado, né? No sentido de, vai fazendo. Tipo assim, se você escorregar no tomate, a gente, pô, aí, vem cá, aí eu te ajudo. Mas assim, eu acredito que é reduzir essa polarização, né? Se você tá dentro de uma comunidade e entende que você tá fazendo arte, como é que essas pessoas podem te conduzir nesse caminho, te ajudar? Tipo, vamos lá, nossa, vacilou aqui, mas vamos lá, eu tô aqui com você. Não, tipo, olha, então... Fica quietinho, é melhor. Então, assim, eu acho que reduzir a polaridade é se aliar também. Um pouco da primeira resposta, né? Tentar buscar essas alianças, tentar olhar para esses irmãos e entender que é um lugar meio inseguro, né? E por que não dar a mão pra gente e caminhar junto com a gente, né? Do que falar, olha, aquele samba é isso, ou olha, aquele povo lá do viaduto, entende? Tipo assim, vai lá no samba comigo, vai lá no viaduto com o West, vai numa apresentação de dança... E aí depois você vai conseguir entender o porquê que a gente é tão insistente de estar nesses espaços, né? Acho que é reduzir essa polaridade participando, estando ali com a gente. Bom, repete para mim a pergunta, para eu organizar meus TDAH pensamentos. fortíssimo. Vai lá. Não, então... É para poder organizar a resposta. Tamo junto. A gente Chutei vive meu uma... copo d'água, acabei de ouvir. chutou o copo d'água. Eu profetizei isso antes do podcast começar. Já tá tudo certo. Vivemos uma polarização que influencia de forma negativa o papel do cristão no secular e dentro da cultura. Nós somos tidos como demônios. Estaríamos dispostos a nos apresentar com a nossa arte, validando a cultura do céu? Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ser quebrada aí é essa ideia de qual é o valor da arte, sabe? Que a gente vem de um crescimento aí dentro da igreja, não só dentro da igreja, de que a arte é coisa de quem não tem o que fazer, né? Tipo assim, você tá à toa, você faz aquilo. Como se aquilo não tivesse um valor em si, fosse só nada ali. Tem um valor. Só que tudo, a arte, ela tá agregada a tudo, né? O simples fato da gente olhar para essa igreja, que tem esse formato de casa, que tem o nome de estação casa,
tudo isso é criatividade, é arte, esse espaço super acolhedor. Então a arte permeia todas essas coisas. Então acho que para o cristão, para ele vingar como artista, seja para crente, seja no mundo afora, ele tem que entender qual é o valor da arte, qual é a missão dele. Entender a sua identidade em Cristo e o que daquela cultura, da sua brasilidade, da sua mineridade, pode dar forma, fraga, a arte dele. Eu penso assim, o cristianismo que eu vivo, ou busco viver, que eu acredito, ele é a minha identidade. Ele é a minha face, é o meu rosto. E o hip hop é o resto disso aqui. A minha carteira de identidade tem meu rosto, não tem esse resto. Mas esse resto também me molda, fraga. Pode ser meio polêmico, né? Mas a questão, por exemplo, de tatuar o rosto bate muito na questão da identidade. A pessoa quer mudar aquela identidade. Mas aí o que eu quero usar nessa metáfora é isso, assim. A minha identidade é Cristo. Eu tenho que entender aonde Cristo está na minha vida, onde a cultura do reino está na minha vida e onde a cultura que Deus nos permite criar está na minha vida. Então, o que eu vou fazer com isso, sabe? Se a cultura que eu crio através daquilo que Deus me proporciona, o que eu posso fazer para manifestar a cultura do reino? E aí fazer diferença. Eu acho que muitas vezes somos vistos como demônios dentro da igreja ou fora da igreja por demonizar coisas demais. E hoje tem uma resposta muito forte a favor disso. Assim, a gente demonizou tanto a cultura do samba, demonizou tanto a cultura periférica, demonizou tanto outras culturas que a resposta agora não, vocês que são os demônios. Porque escravizaram e parará, e aí vai vir essa resposta que não é em si legítima, não. É um toma lá da cá que precisa acabar. E eu acho que tem que acabar por parte de quem proclama a paz, fraga. Então, eu acho que o mais importante é a gente entender a nossa identidade em Cristo, procurar conhecer verdadeiramente a cultura a qual a gente quer fazer nossa arte. Se eu quero ser grafiteiro, vou conhecer as origens, vou conhecer pessoas do meio, porque se eu quero manifestar a minha fé, a cultura do reino que eu acredito para os caras do Viaduto de Santa Teresa, eu tenho que estar disposto a aprender com eles o que é hip hop. Então eu vou lá para ensinar quem é Cristo, mas eu tenho que estar disposto a falar assim, eu quero aprender o que é hip hop com esses caras. Acredito que a Mari, a Roma é a mesma coisa. Eu quero aprender com o samba de quem está no rolê a uma cota, fraga. Eu tive que me colocar nessa posição e perceber que... Eu lembro que ainda vim de uma igreja que batia muito nessa tecla, mas essas coisas do mundo e tal. Falava assim, velho, mas eu tô vivendo cercado por umbandistas, por budistas, por ateus, candoblecistas, galera do espiritismo. Eu falar assim, vão lá no culto de jovens no sábado, não cola. Eu preciso absorver, e foi uma das cobranças na igreja que eu era antes, que é assim, não, você, pastor, precisa me ensinar, porque a minha galera não cola aqui. Então eu acho que a gente tem que aprender esses dois pontos para ser um artista relevante, seja para dentro da igreja, seja para fora da igreja. É entender de evangelho, o mínimo do evangelho. Eu não preciso me tornar um teólogo, eu não preciso virar um intelectual, fraga. Eu tenho que entender a base do que é o cristianismo e aprender a base do que é aquela cultura que eu quero professar ali, como manifestar meus dons. E aí, velho, eu acho que não tem erro, sabe? Bater nessa tecla, grudar em Deus, orar pra caramba, porque velho, eu sou respeitado pra caramba na cultura hip hop. Eu não sou um nome super conhecido, mas eu conheço os caras da primeira escola, os caras que são fazem o duelo de MC, são amigo da família de rua, entre outros, né, vários, e sou super respeitado. Tô no palco hip hop sempre que acontece no Sesc Paládio, sou chamado a estar lá com minha banca, com as paradas que eu faço, todo mundo sabendo que eu sou cristão. E eu não sou rechaçado, eu não sou desrespeitado, eu não sou, não passo por chacota, porque eu não demonizo, então eu não vou ser demonizado. Eu respeito, eu aprendo, eu refuto e mostro que, tipo assim, não, eu respeito a sua forma de pensar, porque não adianta eu jogar a Bíblia na cara dos outros e querer que eles tenham como regra de fé, que não vai rolar.
E assim, sei lá se eu sou um ser à parte, mas eu sou super respeitado no rolê, fraga. Marroma. Ó, deixa eu resumir, eu quero aplicar essa pergunta aqui. Por exemplo, a senhora cantou há um tempo atrás em um evento lá na Autêntica, né? Que é uma casa de shows aqui em Belo Horizonte, que geralmente não tem nada assim de crente, né? Lá, né? Acontecendo. Como é que foi essa experiência assim, da senhora cantar lá? Como é que foi essa troca? Assim, o que a senhora sentiu da troca das pessoas em relação à senhora? Como é que foi a senhora conversar com eles? Como é que foi esse momento? Assim? Porque essa pergunta tem a ver com isso, né? Quando a gente chega lá para interagir com as pessoas, às vezes a igreja vê a gente mal, mas, igual o Ash falou, né? Às vezes o povo onde a gente está chegando também vê a gente mal, né? Porque já tem um preconceito ali, ou às vezes nem um preconceito, uma coisa, algo justificável, né? Porque a gente fez muita cagada. Mas como é que é? Como é que foi? Foi muito interessante, porque é a primeira vez que eu cantei fora do contexto evangélico, né? Fora da igreja. E eu fiquei assim, quando eu fui convidada, eu falei, ai meu Deus, vai ser isso. E eu me lembrei de um tempo atrás, da experiência que eu tive, quando eu compus a música Conselho, que foi até interessante, né? Eu vou falar aqui, eu tive um sonho, no sonho, eu via uma pessoa num boteco, né? E ele era um sambista, assim, um chapeuzinho branco, curva branca, sapato branco. Eu entendi que era um sambista. E eu percebi que eu estava num boteco cantando. Tinha as garrafinhas na parede, aquele negócio. Deus fala muito, tem muito isso. Aí, né? Mistério. Aí o que aconteceu? Eu estava no palco, comecei a cantar o samba, e aquele moço estava sentado numa mesa, com um chapeuzinho assim, e uma garrafa quebrada na frente dele. Eu entendi que ele estava para suicidar-se. E veio uma palavra, eu tenho muito temor de falar que Deus me falou, mas veio uma palavra assim, ele vai criticar, você vai cantar o samba, ele vai criticar, nem seja falar assim, sabe cantar samba, mas ele vai ouvir a mensagem, e é aí que Deus entra. E veio assim, você estaria disposta a cantar num boteco? Porque assim, até então era só na igreja, fora da igreja é demônio, né? E eu pensei, poxa, Jesus desceu da glória, veio para essa terra, para essa imundícia aqui de pecado, por minha causa. Como assim que eu vou escolher um lugar de cantar? Para onde o senhor quiser, senhor, no boteco ou fora do boteco, onde o senhor quiser. Aí, quando eu estava lá, eu me lembrei disso, sabe? Deus trouxe no meu coração. Falei, Senhor, estou aqui inteira para cantar o que o Senhor colocou no meu coração. E eu cantei, sabe? Cantei o que eu cantei aqui, sabe? E foi muito interessante, porque depois pessoas me procuraram. Algumas pessoas, ou foram 3 pessoas que eu me lembro especificamente, chorando, gente. E assim, ela falou, que música maravilhosa é essa? Que é isso? Como assim? Aí eu pude conversar um pouco com ela, sabe? Então eu louvei a Deus, falei, Senhor, a obra quem faz é Deus. A gente tem que ser só instrumento nas mãos de Deus. Mas enquanto a gente fica com esse temor, né? Uma das coisas de quando isso saiu do meu coração, que eu comecei a vivenciar isso, foi através do Rodolfo. Ele nem sabe disso. A gente estava cantando na Arte Prosa, e ele falou sobre essa questão do artista cristão. Eu falei, peraí, até então eu nunca tinha ouvido, viu, Rodolfo? Eu falei assim, peraí, mas como assim, gente? Artista? Eu sou adoradora. Adoradora. Que artista? Como assim? E, de repente, eu comecei a olhar isso, eu comentei com a Azaf na época, né? Eu não era da Esperança. Não, tem bastante tempo, né? Mas eu fiquei encantada. Falei, Azaf, como assim? Que o Rodolfo está falando? E a gente começou a conversar depois, a Azaf foi falando. E eu falei, meu Deus, espera aí. Aí eu lembrei também, eu não sei se ele cita esse versículo, mas eu me lembrei, quando Deus escolheu aqueles artífices para fazer, era um artista, Deus deu uma porção do Espírito dele para aqueles homens, exatamente, para trabalhar com ouro, para fazer... para adornar o tabernáculo, para ficar mais belo ainda, representando a figura de Deus. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar que esses moços não são artistas? Não, peraí, eles eram servos de Deus, adorando lá. Então, aí eu falei, não, eu sou faz arte, mas não é artista. Assim, né? Então, eu não podia falar lá na comunidade onde eu pertencia, porque na misericórdia. Há pouco tempo alguém me falou isso. Alguém me apresentou, essa Roma, não, é compositora, sei lá. Aí ela falou assim, e aí cantora também, ela,
cantora ou adoradora? Me olhou com o olhinho fechado, assim, A senhora, cantora ou cantora. adoradora? Fala assim, Então, adoro quando você fica caladinho. então, isso é muito real, gente, sabe? Muito mesmo. E graças a Deus que isso, a Mari falou do Cenavista, e é verdade. Eu tenho, assim, graças a Deus, o próximo passo é o Cenavista, né, que tem tem despertado isso dentro de mim, como dizer, vou ser artista, e pronto. Sou artista para a glória de Deus. E onde Deus quiser, seja debaixo da ponte, seja num boteco, onde o Senhor quiser, sabe? Seja um altar. Tem até uma música que eu tenho que fala isso, né? Que seja no shopping, seja no ar, por terra, sabe? E onde Deus quiser, que seja para a glória de Deus, que é o que vale é isso, que seja feito para a glória de Deus. Amém. Eu tô quase chorando. Você respondeu, tá brincando? É isso, gente. Gente, a gente tá caminhando pro final, mas queria só ouvir o Rodolfo também sobre isso aí. Responde aí, né, Cação? Foi falado aqui seu nome aqui, né? Então, Coisa boa, você... arte e prosa. Tem tempo, hein? né? Tem uns 10, 12 anos atrás. Olha, caramba. Se você quiser, faz uma palavra final aí pra gente. Todo esse papo, todo esse encontro de hoje, um resumão aí, o que você pode dizer pra gente? Um encorajamento, talvez, né? Então, gente, eu tenho assim a firme convicção, e cada vez ela fica mais aprofundada e firme, de que o imaginário que a fé traz, né, todos os elementos dessa imaginação, que a história da tradição cristã, os elementos, né, a riqueza dos salmos, a poesia, a história de artistas cristãos, né, que fizeram diferença aí, seja, gente, literatura cristã russa do século XIX, todos cristãos, Pushkin, Gogol, Turgenev, Tolstói, Dostoiévski. Gente, é muita gente boa, é muita riqueza. É um Shakespeare, né, que tinha fortes influências cristãs, um Dante, um Johann Sebastian Bach. Então, gente, existe um tesouro assim de um manancial de tradição de cristãos que foram fiéis a Deus e se expressaram de forma criativa e deixaram sua marca na história. A gente não precisa se intimidar com o exemplo deles, né? Talvez a nossa marca seja bem mais modesta, mas assim, gente, é ter essa compreensão de que, de fato, Deus é o artista primário de todas as coisas, e a gente tem uma inspiração na nossa fé. Eu acho que por mais que em termos técnicos o cristão hoje tem que muitas vezes aprender com quem não é cristão, né? Porque a igreja se afastou dessas áreas da cultura, se afastou dessa área de buscar se aperfeiçoar e estar presente, mas eu creio que é algo que pode ser revertido, gente. Não é revertido em cristão tomar poder de nada, assumir um monte de influência. Gente, é servir. É estar lá no boteco, numa hora certa, e produzir uma arte que traz, junto com ela, sabe, uma beleza que tem relação com a fé que a gente tem, o olhar que Jesus Cristo transformou em nós. E isso faz toda a diferença. E isso, misturado com uma boa técnica, tem muito potencial, gente, para, digamos, não cristãos, né, cultivarem, fruírem dessa boa arte. E a gente lembrar, né, que a arte cristã está muito para além do louvor e da adoração, né? Eu termino aqui com uma frase do Steve Turner, no livro Cristianismo Criativo. Ele fala isso, né, que uma boa arte cristã não é uma arte que diga às pessoas naquilo que elas devem crer, mas é uma arte que, por algum momento, permite que as pessoas enxerguem o mundo por meio de olhos que foram tocados por Jesus. Isso é suficiente. E isso faz diferença. Muito forte. Só um exemplo baseado nisso que o Rodolfo falou, aquela obra minha da árvore ali, ó, essa primeira aqui no estandarte, ela fica no meu estúdio de tatuagem. Eu nem me apresentei no início, eu percebi só agora. Mas no meu estúdio de tatuagem tem ela, e ela é a arte que mais cativa a galera que não é cristã. E quando eles perguntam por que eu desenhei uma árvore que nasce da favela e que a raiz lá pega outros pontos da cidade, eu tenho a oportunidade de falar sobre a parábola do grão de mostarda, que cresce e tal. E as pessoas se encantam com isso, mesmo sendo pessoas que não valorizam o evangelho. Mas naquele momento a arte toca eles. Felizmente, infelizmente, hoje
a gente tem muito essa pegada de querer saber qual é o intuito do artista por trás. Eu aproveitei disso e joguei um tanto de conceito, né? Porque aí, tipo assim, eu não preciso chegar, Jesus te ama, vou te falar de Jesus, barará. Não, a pessoa pediu, então escuta. Senta que lá vem a história. E aí eu acho que isso é um exemplo dessa coisa, porque eu sou só um intérprete, né? E aí as pessoas vão vendo aquilo dali e ficam fascinadas, e sempre que tem um amigo que é cético de relação à fé, e ele, não, já pensei nela aqui na minha panturrilha, fraga. Isso é muito doido. Muito legal, galera. Pessoal, então é isso. Estamos aqui terminando. Nossa, como é que é? O quê? Que eu não vi? Eu não vi? Ah! Para vocês que não ouviram aí de casa, eles fizeram aquele. Igual no Jô, né? Legal, você lembra? Quando a galera fazia no finalzinho. Pessoal, então, estamos terminando aqui o nosso primeiro vitral na cidade. Haverão outros aí em breve, tá? Então fiquem ligados na nossa página. A gente espera muito vocês lá. O nosso sonho realmente é construir um ambiente onde esses papos eles sejam comuns, né? Onde não seja uma coisa elitizada, uma coisa distante, mas que seja um papo mesmo. Que várias pessoas comuns cheguem a nós e nós chegamos a elas para a gente conversar sobre esses assuntos. Então eu quero encorajar vocês a fazerem parte desse grupo aqui do Vitral. Então se você está aqui, vamos continuar essa conversa lá no grupo, né? Vamos continuar essa construção lá no grupo e, enfim, ir construindo essa cena junto, né? Para que a gente cada vez tenha mais artistas e cada vez mais cristãos em diversas áreas, influenciando a sociedade por aí. Amém? Então é isso, pessoal. Tem mais coisa? É isso, vamos despedir para quem tá vendo a gente online. Tchauzinho, galera. Valeu.